pessoas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, meninos e meninas? Por aqui tudo na paz de Jesus. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Nadia Araújo e hoje eu vim aqui contar a vocês de um negócio muito interessante sobre cultura egípcia. E é sobre um assunto que é meio chato, sabe? É meio constrangedor de falar, porque tipo assim, mesmo que seja um negócio que todo mundo faça, né? Todo ser humano normal faz isso, mas é um negócio tão particular, tão íntimo, que não é muito legal de contar assim, tá? Mas vamos embora, mas aí a gente escapa. Quero falar hoje sobre limpezas de partes íntimas traseiras. Pois é meio estranho, né? Mas por que eu quero falar nisso? Porque no Egito, claro que não é em todo o país, né? Toda regra tem exceção. Mas lá no meu tempo, quando eu estive lá no Egito, em 2007, que eu tive como moradora, quando eu fui casar com um egípcio, lá na casa dele, na maioria das casas que eu fui, o negócio funcionava um pouquinho diferente de como é no Brasil. E isso aí, a princípio, eu fiquei chocada. Eu digo, what? Como assim que o negócio funciona assim, minha gente? Como que pode? Só que depois, com o passar do tempo, até eu adotei essa prática egípcia. Vamos lá? Saber do que é que eu estou falando? Então, vamos primeiro entender como é que funciona o negócio aqui no Brasil, né? Tu tá lá, boa, né? Daquele ronco lá no teu bucho, aí tu vai ao banheiro lá, faz o número 2. Depois que tu faz o número 2, como é que funciona o negócio? Tu tem que limpar, né, filho? Né? Alguns limpam, outros lavam, mas no geralzão tu tem que limpar. Há um tempo atrás, lá na época da minha avó, tinha um negócio chamado bidê, bidé, não sei, varia de região, que era esse negócio aí, dá uma olhada. O bidé, sei lá como é que você chama, era tipo um vaso, um outro tipo de vaso que ficava do lado do vaso em si mesmo. E aí tu fazia lá o serviço no vaso sanitário e tal, e tu sentava lá no bidê que tinha tipo um chuveirinho bem no centro dele, que tu ligava a torneirinha e aquele chuveirinho só dava um jato pra cima, que aí tu limpava lá, né, e tal. Só que isso é muito antigo, hoje em dia ninguém usa mais isso, pelo menos nas construções atuais. O bidê ele foi substituído pela ducha, essa daí, né? Que hoje em dia, bom, pelo menos aqui em casa tem, e em várias casas que eu fui por aí, geralmente tem a ducha, né? Que ela ficou no lugar do bidê. E já naquele tempo lá, de 2007, era isso que eu conhecia, né? A gente lá fazia o serviço a primeira coisa, aqui no Brasil, quer dizer, não vou falar em Brasil, porque o Brasil é muito grande para ser taxativa, mas até onde eu tenho conhecimento, aqui no Brasil, a gente geralmente tem um costume de limpar, né? Limpar lá. A gente não lava, né? A gente não tem o costume, geralmente, a maioria das pessoas, de lavar. A gente limpa. E para isso existe o quê? Papel higiênico, né? Tu vai lá no supermercado e tu encontra o quê? Corredores sem fim de papel higiênico, com folha dupla, com folha de florzinha, com folha de ursinho, cozinha azul bebê, rosinha, verde, de todas as cores e cheiros que tu imaginar, né? Então, é isso aí que eu fui acostumada, fazer lá o serviço e usar papel higiênico e pai e tal. Até que, belo dia, né, lá pelos anos 2007, eu estava conversando com o ex-marido egípcio e aí entrou em assunto de banheiro, de limpeza. Eu não lembro bem como que chegou nisso aí, mas chegou nisso. E aí ele me falou que lá no Egito eles não usavam papel higiênico. E aí eu fiquei horrorizada, né? Aí já imaginei, gente, mas como é que não usa papel higiênico? Vem cá, né? Porque tipo, na minha cabecinha só funcionava se fosse com papel higiênico. Se não tivesse papel higiênico, não funcionava, né? Então, eu digo, sim, vem cá, mas como é que vocês, né? Como é que limpam lá o negócio sem papel? Aí foi que ele me explicou, não, aqui a gente lava. Aqui a gente não limpa, a gente lava.
E aí, bem nesse período, eu tava me organizando para viajar, para ir lá pro Egito. Eu falei, vem cá, mas não vende não, filho? Não vende com papel higiênico por aí não? Não, não se preocupe não, que aqui vende. Apesar que o pessoal aqui não tem o costume de usar, mas vende. E não se preocupe que eu vou comprar para você. Tá, né? Mente e outras coisas aliviadas, vamos embora pro Egito. Aí, quando eu chego lá, na casa dele, vamos lá ao banheiro, né? Aí, primeiro problema é fazer as necessidades fisiológicas na casa dos outros. Que já é um problema, né? Porque, tipo assim, tu tá acostumado lá com o teu banheiro, com o teu ambiente, com a tua bacia e tal. Aí tu tá no banheiro dos outros, em outro ambiente e tal. Não é um negócio muito legal. E pra completar, lá na casa da mãe dele, o banheiro era juntinho à cozinha. E como lá era tudo muito pequeno, né? Muito prensadinho. E aí assim, né, minha gente? É um negócio meio desconfortável. Principalmente quando tem alguém na cozinha. Né? Enfim, vocês estão entendendo. Mas tá. Entro lá no banheiro. Quando eu entro assim, aí que eu dou uma olhada no geralzona, eu percebi que não tinha o suporte de papel higiênico. Né? Aí eu tinha me lembrado do que ele tinha falado, que lá eles não limpam, eles lavam. Mas ele tinha comprado lá o papel higiênico pra mim e tal. Aí também não tem lixeira, né? Porque óbvio, se não usa papel higiênico, também ele não tem a lixeira. Então, quando eu usava, nos primeiros dias que eu usava papel higiênico, tem que jogar lá dentro da bacia. Conversa mais feia, vote. Mas vamos. Aí quando eu levanto a tampa da bacia, eu observei que dentro da bacia tinha tipo, aqui tá a bacia e aqui assim tinha um caninho, uma mangueirinha. E aí eu pensei assim, porque tipo, quando a gente tava conversando, que ele me falou que lá eles não limpavam, eles lavavam, na minha cabecinha brasileira, eu imaginei que eu ia encontrar um bidê, ou que eu ia encontrar uma ducha, ou não sei, que de repente eles tomavam banho, algum negócio assim. Eu não imaginei que o lavar deles seria nesse tipo, sabe? E aí eu vi que tinha uma mangueirinha lá, tipo essa daí. Só que o problema é que a peste da mangueirinha, ela vinha, tipo, imagina, tá lá o vaso, né? Redondão assim, e na parede do vaso, na parede assim, do que fica pra parede do banheiro, era dali que saía a mangueirinha. Aí, tipo, quando tu sentava, filho, a mangueirinha ficava em direção, sabe? Ficava bem na direção lá do negócio. E eu pensava assim, vem cá, minha gente, tá, aí o camarada vai fazer o número 2 aqui, e se o cabo errar a mira, vai sair bem em cima lá da mangueirinha, isso não tá errado não, né? E outra, se tu tem uma diarreia e, né, o negócio vai assim, enfim, né, tu decora a porcelana toda, não pega na mangueira não, minha gente, que negócio mais doido é esse? Mas tá, né? A princípio, nos primeiros dias eu não usava a tal mangueirinha. E vou ser sincera com vocês, eu usava o banheiro lá toda cheia de dedo. Porque quando eu abri a tampa da bacia, que eu vi aquela mangueirinha saindo bem em direção lá, sabe? Então, aí eu ficava, na minha cabeça, eu só imaginava que todo mundo que ia fazer o número 2 ali, o negócio batia lá na mangueirinha, e sabe? Eu ficava imaginando que ficaria alguma coisa ali, algum resquício preso na mangueirinha, e que se eu ligasse a mangueirinha, a água ia subir com água, com outras coisas e tal, e enfim, passou. Até que belo dia eu pensei assim, tá, né? Eu tô aqui no Egito, eu não vou fazer com que as pessoas mudem o estilo deles para que eles se adaptem ao meu estilo brasileiro. Então, se eu tô aqui, vamos tentar se adaptar ao estilo deles. Bora usar a bendita mangueirinha. Tá. Eu não tinha feito o número 2, tá? Eu fui usar a mangueirinha só a nível de teste, para ver como é que funcionava o negócio. Ai, minha gente, vocês não estão entendendo, não. Do lado da bacia, pela parte exterior, é claro, né? Não é sempre por dentro, mas enfim. Do lado de fora da bacia tinha a torneira que acionava o jatinho lá da mangueirinha. Homem, quando eu liguei aquela peste daquela torneira da mangueirinha,
Minha gente, foi água assim pra cima, pra tudo quanto é canto, parecia mais as fontes, sabe aquelas fontes assim, que sai aquele espirro pra tudo quanto é lado, pronto. E aí, isso ele estava lá na casa, e aí sai eu dentro do banheiro com a cara toda molhada, os cabelos tudo molhado. E aí ele perguntou, tá, tu tomou banho? Eu digo, não, eu não ia tomar banho. Eu fui tentar usar esse troço aqui, e aí, ó, deu nisso aqui. Né? Porque na minha cabecinha eu não me atentei para abrir a torneirinha aos pouquinhos. Eu dei aquela abertura, pá, com força assim, e aí foi água, pá, na minha cara. Porque a pessoa que também não usou o juízo, que era para eu abrir a mangueirinha sentada na bacia, né? Porque o jato ia para onde deveria ir. Mas não, a pessoa aqui vai abrir a mangueirinha, tipo, eu em pé de frente pra bacia, pra ver como é que o negócio funcionava. Aí, obviamente, que a água ia vir na minha cara, né? Lógico. Mas enfim, aí depois que eu me atentei que eu teria que abrir a bendita mangueirinha lá, sentada na bacia, no começo eu me atrapalhei, né? Porque a mangueirinha fica fixa lá. E na minha cabeça só vinha que aquilo que não era para estar ali. Pelo menos que aquela mangueirinha deveria ser móvel, né? Porque tu faz lá o serviço, aí, sei lá, poderia ter alguma alavanca do lado de fora que movimentasse a mangueirinha pro meio, mas por que aquela mangueirinha tinha que ser fixa, minha gente? Quem foi que teve essa ideia? E a mangueirinha fica fixa de forma que, dependendo de como tu senta, o negócio fica bem, sabe? Bem lá. Mas enfim, vamos usar a mangueirinha, vamos tentar usar a mangueirinha da forma correta, né? Beleza. Consegui, né? Entre trancos, barrancos, consegui usar a tal mangueirinha. E com o passar do tempo, eu fui percebendo que o costume egípcio fazia muito mais sentido do que o costume daqui do Brasil. Primeiro que, se tu usa papel higiênico, aquele papel sujo fica lá na lixeirazinha lá, e eu não entendo muito dessas coisas, mas sei lá, sabe? Aquele papel sujo ali, a menos que tu troque o lixo todo santo dia, toda vez que tu use, que a maioria óbvio que não faz isso, mas não fica não as bactérias por ali voando, não sei se elas voam, enfim, pairando, voando, sei lá, whatever, no ar, né? Fica um negócio meio nojento, meio, sei lá, é meio estranho aquilo ali. E se tu lava, não. Lavar é bem mais correto do que limpar, porque lavando tu limpa, de fato. E tu só passando papel lá na essência do negócio, não fica. Enfim, né? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né, minha gente? Porque eu não vou falar, dar o nome pros boi que dá vergonha, né? Enfim. E aí que hoje em dia eu adotei esse costume do Egito e aqui em casa, claro, né? Aqui em casa, como uma casa brasileira, tem papel higiênico, nos banheiros tem o suporte do papel higiênico e tudo. Mas aqui em casa, todos os banheiros têm a duchinha, nos moldes brasileiros, né? Do lado de fora e tal, essa duchinha aí. E eu adotei esse costume egípcio. Hoje em dia, eu aqui na minha casa, eu não uso papel. Tá lá, quem vier aqui em casa, não se preocupe, que o papel vai estar lá. Mas eu deixei de usar isso. Eu achei que seria melhor, mais interessante, mais limpo. Fazer como os egípcios fazem, ao invés de como nós brasileiros fazemos. E voltando lá, nos costumes egípcios, como é que chama? A bacia, ela tem duas formas, né? Hoje em dia não, hoje em dia eu acredito que o negócio já mudou muito. Até nos próprios hotéis tem lá a duchazinha, conforme é aqui no Brasil e tal. Mas lá naquela época, até eu lembro que eu cheguei aí em shoppings, eu fui em lojas, e era nesse modelo aí que tem a mangueirinha lá dentro. Aí eram duas formas, ou era a mangueirinha, que saía lá de dentro da bacia, o que eu achava muito errado, porque a mangueirinha ficava bem no sentido do... E... Ou então era tipo um chuveirinho, estilo chuveirinho do bidê, sendo que na parede lá da bacia.
Aí quando tu ligava a água, ao invés de ser como a mangueirinha que o jato vai pra cima, o do chuveirinho ele ia meio assim na diagonal. Que pra mim fazia mais sentido, né? Porque pelo menos na forma que tava lá o chuveirinho pregado na parede da bacia, não teria contato com o serviço, né? Independente enfim, de ser normal ou na diarreia. Não teria contato. Ou não, né? Ou não, porque se fosse uma diarreia das brabas, nunca tinha pensado nisso. Se fosse uma diarreia das brabas, pegaria do mesmo jeito. Misericórdia. Enfim, mas isso aí foi em 2007, graças a Deus. Hoje em dia, nós estamos em 2019, a coisa mudou, a coisa evoluiu. E eu acredito que esse tipo de forma de limpar as partes íntimas só existe nas casas antigas. Eu acredito que nas as novas casas que estão sendo construídas agora, já usam os moldes, né, os nossos moldes brasileiros de chuveirinho. Bidê eu acho que não. Ou será que tem? Alguém aí que mora no Egitão me confirma se existe o bidê aí ou se é só a ducha. Bom, minha gente, foi isso aí. Foi essa a minha experiência nos banheiros do Egito e sobre essa curiosidade que tem lá, ok? Muito agradecida para quem me acompanhou até agora e a gente se vê no próximo vídeo.